Querido irmão, querida irmã, vamos refletir na palavra de Deus então? O texto que quero convidar você a estarmos refletindo é o texto escrito por Judas. É uma pequena carta, pequeno texto, que está antes de Apocalipse e logo depois das 3 cartas de João. Judas é um nome comum na época dos apóstolos. Há vários Judas citados na Bíblia, inclusive aquele que traiu o Senhor Jesus. Este Judas é outro que vamos identificá-lo já já para você. Mas era um nome comum, como é comum em nosso meio alguns nomes. João, Antônio. O texto em que quero compartilhar com vocês, como destaque, é a partir do versículo de número 3 da carta de Judas, podemos pensar em toda a lição que esta carta traz para os nossos corações. Vamos ler o verso de número 3. Está assim escrito: Amados, embora estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos. Gostaria de chamar a sua atenção para a afirmativa que o versículo traz a partir deste segundo momento do versículo que diz: Senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé. É dever do crente pelejar pela fé, em defesa da sua fé. É sobre isso que quero convidar você a estarmos juntos refletindo na palavra do Senhor. Judas, queridos, tradicionalmente ele é entendido como irmão de Tiago, consequentemente irmão de Jesus, convertido, assim como todos os outros seus irmãos, após a ressurreição. Quando lemos o texto de Mateus 13, João 7 e Atos capítulo 1, verso 14, nós podemos ver na leitura desses textos que está de acordo com a citação que Judas faz a respeito de Tiago no versículo de número 1, quando ele afirma neste versículo ser irmão de Tiago e, consequentemente, irmão de Jesus, irmão de sangue por parte de Maria, né? De Jesus Cristo. Este Tiago, a que Judas faz referência como seu irmão, vocês sabem, se não sabe, vai ficar sabendo agora, né? Se tornou um grande líder em Jerusalém após a sua conversão. Ele é identificado como pastor da igreja de Jerusalém no tempo dos apóstolos. E está isto claro quando você lê Atos 15, 3 e Gálatas capítulo 1, versículo de número 19. A referência que Judas faz aqui a Tiago tem um propósito. Judas não era muito conhecido. Aqui é que ele vai aparecer. Então, para ser reconhecido pelos demais, ele então faz referência a Tiago. Isto até porque ele não fazia parte do colégio apostólico. O grande objetivo que Judas veio a escrever este texto é para orientar os crentes dispersos de Jerusalém. Tiago, Pedro, João e Judas, estas cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas, estão entre as cartas que nós denominamos como cartas gerais, escrita aos irmãos dispersos exatamente após a perseguição que culminou com o martírio de Estevão. Esses irmãos foram dispersos por muitos lugares, a começar por Antioquia e tantos outros lugares, e por isso também é conhecida como cartas às igrejas peregrinas.
Esta carta geral de Judas foi escrita com proposta de alertar e ensinar a igreja quanto ao surgimento de certos cristãos, entre aspas, cristãos nominais, diz Shedd, que ameaça minar a comunhão da igreja por seu caráter e conduta imoral. Então, é uma carta de alerta, uma carta de orientação para que os crentes não fossem ou não se deixassem levar pelas circunstâncias ali naquele momento identificadas entre os irmãos nas igrejas do primeiro século. O que a gente pode perceber aqui nos estudos é que havia um movimento chamado gnóstico, e este movimento era um movimento libertino. Estavam por toda parte, e a ênfase é ensinar a favor da santificação, submissão aos líderes e da comunhão da igreja para que não fossem levados por esses momentos apóstatas, né? Esses pregadores que negavam a fé no Senhor Jesus Cristo. Os gnósticos, queridos irmãos, eram dualistas religiosos que consideravam que a matéria é má e o espírito é bom, mas ensinavam que a fé era alcançada pelos conhecimentos, conhecimento esotérico e pela gnose, a ação de conhecer, a ação de buscar a ciência, a sabedoria, que neste caso, então, os gnósticos dos tempos dos apóstolos negavam a sabedoria e soberania do Senhor Jesus Cristo, e por isso pecavam. E além disso, esses rebelavam-se contra as autoridades, viviam segundo seus próprios interesses, suas paixões, e estavam muito mais preocupados consigo mesmo do que com os outros. E quando os cristãos passavam a viver segundo essa doutrina, transformavam a graça de Deus em libertinagem e contaminavam o corpo, que deve ser templo do Espírito Santo e santificado pela palavra de Deus. Então, era esta a situação, este cenário que nós vamos identificar nos dias dos apóstolos e especificamente aqui, quando Tiago escreve na sua carta, quando Pedro escreve a sua carta, quando João também escreve e Judas escreve. Você vai perceber que todos esses irmãos, né, servos do Senhor que escreveram estas cartas, estavam preocupados com a firmeza espiritual dos irmãos diante das falsas doutrinas. Mas note bem aqui, irmãos, defesa da fé. A fé que Judas fala é a doutrina revelada por Jesus Cristo e por seus apóstolos, e também pelos profetas. Veja Efésios 3, versos 3 a 5. Consulte também Atos 6, 7, capítulo 8, verso 13, e veja também Gálatas 1, 23. Destaco aqui Atos 6, 7, quando diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Então, a palavra fé aqui, ela tem a conotação ou o significado de doutrina, aquilo que aceitamos como verdade, o ensino da palavra. Esta doutrina, como o mesmo texto diz, já teria sido entregue aos santos uma vez por todas. Ou seja, ela já era conhecida através dos servos do Senhor. Então, esta fé que Judas faz referência é o significado de doutrina e mandamento que deve ser defendido por nós, servos do Senhor, igreja do Senhor. É diferente da fé que Hebreus, capítulo 11, faz menção.
Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé, ou seja, da confiança em Deus, como venceram porque confiaram no Senhor. Lá em Hebreus 11, a palavra fé tem significado de confiança. Aqui em Judas, no versículo de número 3, quando ele diz que devemos batalhar em favor da fé, é batalhar em favor da defesa de nossa fé ou da defesa de nossa crença, a defesa daquilo que cremos e que recebemos como doutrina da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, através dos apóstolos, ensinado à igreja, como está lá em Atos 2. E todo o texto de Atos, quando fala da igreja, que ela se torna importante na sua comunidade, como referência, vivendo então a palavra do Senhor, guardando a doutrina, preservando a doutrina e perseverando na doutrina e defendendo a sua fé daquilo que recebeu do Senhor. Nós queremos conduzir a fala desta oportunidade, baseada nesse texto, tentando responder aqui pelo menos 3 perguntas. A primeira, se a fé, como doutrina, já foi entregue uma vez por todas no passado aos santos, devemos seguir ou esperar revelações novas ou vivenciar novas experiências hoje? Baseado esta pergunta exatamente entre os versos 1 e 4 da carta de Judas. A segunda pergunta: o que Deus faz com os que desobedecem e que ensinam e encorajam outros a desobedecerem? O que Deus faz? Nós vamos caminhar nessa direção. Judas capítulo 1, né? O único capítulo, versos 5 a 16. E o que devemos fazer, a terceira pergunta, para não sermos enganados pelos ímpios? Como devemos estar equipados para defender a fé e não deixar ser enganado pelos ímpios? Versos de número 17 a 25. Portanto, começando aqui por pensarmos sobre defesa da fé. Mas o versículo começa dizendo que ele tinha uma intenção inicial. A intenção inicial de Tiago, ou melhor dizendo, de Judas, era escrever o texto tratando da salvação. Mas algo lhe fez, sem dúvida, o Espírito Santo lhe fez entender que deveria escrever ajudando os irmãos, fortalecendo-os para que pudessem batalhar em defesa da sua crença. Ele queria escrever acerca da salvação que compartilhamos, ou seja, a salvação que nos é comum, mas escreveu insistindo que os crentes batalhassem pela fé, batalhassem em defesa da fé. Judas, então, irmãos, convoca os crentes do seu tempo a não enfraquecer quanto à sua crença no Senhor Jesus Cristo. E, naturalmente, este mesmo convite que Judas faz aos crentes do seu tempo, à igreja peregrina do seu tempo, para não se enfraquecer diante das circunstâncias do seu tempo, este mesmo convite o Senhor está fazendo a nós hoje também. Diante das circunstâncias pelas quais a igreja de hoje passa, ela não deve enfraquecer-se, mas deve estar fortalecida. E os convida a batalhar diligentemente em favor da fé. Percebendo a linguagem original, significa lutar intensamente. E nós precisamos também, neste tempo, lutarmos intensamente para defender aquilo que cremos. Implica isto, irmãos queridos, que Judas, ao escrever, está nos mostrando que, mesmo no seu tempo e ao longo da história da igreja, e neste tempo, que o inimigo é aquele que traz este combate contra a igreja do Senhor. Implica que o inimigo, na pessoa dos ímpios, você percebe isto no versículo de número 4, atacava fortemente a fé dos filhos de Deus. Não é diferente deste tempo. Nós estamos
também, neste tempo, ao longo da história da igreja, neste tempo, e será assim até a volta de Jesus, o inimigo, através dos ímpios, ele ataca, ele investe contra a igreja do Senhor, que quer permanecer firme na sua fé, na defesa da sua crença. Portanto, quando Judas diz defender a nossa fé, ele está querendo dizer que devemos defender com todo empenho. Ministros do Senhor, igreja do Senhor, servos do Senhor, devem dar toda diligência para ensinar e admoestar na sã doutrina. Assim, o povo de Deus deve, de acordo com o ensino recebido, manter-se firme. E é preciso dar toda a diligência por todas as bênçãos e graças divinas recebidas do Senhor e fazer com que o seu chamado seja confirmado. Ou seja, ele se apresente diante do Senhor com atitude de defesa da sua fé, daquilo que crê. Olha o que diz o capítulo de 1 de 2 Pedro, versículo de número 5. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, coloque todo o seu empenho em defesa da sua fé, em defesa daquilo que você crê. Fé, uma vez entregue. Olhando o original, significa dizer, uma vez por todas entregue. Ou seja, ela já foi entregue, ela já foi revelada. Nós já temos conhecimento que os apóstolos nos deram a respeito daquilo que o Senhor quis nos ensinar. Então, irmãos queridos, nenhuma outra fé ou revelação é para substituí-lo. Não há nenhuma outra fé e nenhuma outra revelação que possa substituir. Nenhuma nova experiência sobrenatural para substituir aquilo que já nos foi revelado pela palavra do Senhor. Portanto, é um forte argumento, né, para resistir a inovadores hereges que minam o nosso tempo, como minou a igreja no tempo dos apóstolos, continua minando a igreja. E nós precisamos resistir firmes para não se deixar levar, né, pelos ataques dos apóstatas da fé, dos que negam a fé no Senhor Jesus e tentam levar outros pelo mesmo caminho. A expressão entregue aos santos significa dizer que todos os cristãos santos do Senhor, consagrados, isto é, consagrados a Deus, pelo seu chamado e pelo seu desígnio, recebeu a revelação do Senhor. Então foi entregue a cada um de nós através dos apóstolos da igreja, ao longo da história da igreja, na palavra de Deus, que nos é revelada para que nós possamos vivenciá-la e defendê-la. Em segundo lugar, no entendimento de Judas, quem são os que estavam promovendo divisão na igreja? Quem são estes, não é, que estavam trazendo dificuldades à igreja do Senhor no seu tempo? Mas eu quero chamar a atenção dos queridos para o seguinte: é preciso conhecer as ações para combatê-las. Isto não significa destratar pessoas. Aqui a ideia é que você precisa conhecer as ações daqueles que trazem dificuldades dentro da igreja do Senhor e combatê-las. Combater as ideias para que aqueles que estão firmes continuem firmes e aqueles que precisam se converter se convertam. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, sempre preparado para responder com mansidão e temor. Nós devemos conhecer
aqueles que trazem dificuldades, pensamentos diferentes para combater, mas com mansidão e temor. Com isto, irmãos queridos, Judas está nos mostrando o quê? Olha o verso 4 da carta de Judas. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada de há muito, infiltram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Versículo 4. Percebe que Judas está dizendo aqui que esses ímpios agem porque já têm sobre os seus ombros a condenação. E que infiltram-se dissolutamente, disfarçadamente, dissimuladamente no meio da igreja. E transformam a graça, este aqui que é o ponto triste. Transformam a graça ou levam outros a perverter a graça de Deus, transformando em libertinagem. E com esta atitude, negam a Jesus. Portanto, irmãos, a batalha em favor da defesa de nossa fé tem como objetivo, vencer os ataques destes que tentam trazer falsos ensinos para o meio da igreja. Estes que entram disfarçadamente, furtivamente e ilegalmente. Veja 2 Pedro 2:1, que entram em segredo e trazem heresias condenáveis para o meio da igreja, diz Pedro. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Pedro já está alertando, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Linguagem dita por Pedro na sua carta. Negam ao único e soberano Deus. Atitude de negação do Senhor, os apóstatas da fé. Que no tempo que Judas escreve e os outros apóstolos eram identificados, os gnósticos e tantos outros. Negam a perfeita unidade de Cristo com o Pai. Ele mesmo, ele, assim como o Pai, é denominado na palavra de Deus como o único. E isto é negado por aqueles que são os apóstatas da fé, os que negam a fé. E por isso, queridos, nós precisamos estar alertas, identificando quem são estes, infiltrados no seio da igreja, para que possamos combater as ideias que tentam desvirtuar e levar outros a desobedecerem a palavra do Senhor. Então, em terceiro lugar, como estar equipado para vencer a batalha da fé? Como estar equipado para vencer os ataques dos ímpios? Para vencer as ideias erradas trazidas por aqueles que estão infiltrados na igreja. Pastor, mas isso não acontece hoje. Meu irmão querido, lamento dizer a você que se pensamos desta forma, estamos enganados. Porque nós encontramos, sim, no seio da igreja, aqueles que trazem pensamentos, atitudes que podem desvirtuar, como aqueles dos dias dos apóstolos e dos dias que Judas escreveu. Portanto, como estar equipados? Como estar equipados para preservar e defender a sã doutrina? Primeiro, versículo de número 5. Havendo Deus salvo um povo. Então, para que você esteja equipado
é preciso que você esteja entendendo que você faz parte do povo de Deus. E se você que está me ouvindo nesta oportunidade ainda não faz parte do povo de Deus, por meio de Jesus você pode fazer parte deste povo, para viver esta fé, viver a palavra de Deus. Então, a maneira de estarmos equipados para vencer os ataques dos ímpios contra a nossa fé é fazer parte dos salvos do Senhor Jesus. Segundo, versículo de número 17. Lembrai-vos das palavras que vos foram ensinadas pelos apóstolos. Então, significa estar equipado, dar lugar às palavras recebidas do Senhor. Lembrando daquilo que recebemos e dando lugar a esta palavra nos nossos corações. Versículo de número 20. Mas vós, amados, santificados sobre a vossa santíssima fé. Ou seja, estar edificado sobre a santíssima fé. Ou estar edificado na palavra. Vidas edificadas na palavra são fortalecidas, encorajadas, capacitadas para batalhar em favor da sua fé. Versículo de número 21, conservai-vos a ti mesmo no amor de Deus. Então, outro equipamento para que possamos vencer os ataques daqueles que tentam minar a nossa fé é conservar em cada um de nós o amor de Deus. Manter este amor, viver este amor, compartilhar, ter comunhão com o amor de Deus. Versículo 22. Usando de discernimento, no cuidado com os irmãos enfraquecidos. Colocarmos-nos diante do Senhor como instrumentos do Senhor para apiedar-se por alguns que estão distanciados e enfraquecidos na fé, que são presa fáceis daqueles que trazem exatamente esses falsos ensinos. E o verso 22 diz, apiedai-vos de algum usando de discernimento. Cuidando, acalentando, acolhendo os enfraquecidos na fé, com discernimento. Versículo de número 23, ser instrumento de Deus para resgatar vidas. Resgatar aqueles que estão destinadas, né, à condenação. Ser instrumento de Deus para resgatar. A ideia no original significa ser instrumento de Deus de salvação. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Ou seja, arrebatando-os da condenação. Versículo de número 23. A palavra fogo aqui precisa ser observada. Fogo aqui tem significado de condenação. Assim como Mateus capítulo 3, quando diz que o Senhor Deus enviou Jesus Cristo e João o Batista vai dar testemunho disto, que Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo, ou seja, com a salvação, e com fogo, ou seja, com o juízo. E o versículo de número 12 vai dizer que ele tem a pá em suas mãos. A palha vai para o fogo e o trigo vai para o celeiro, ou seja, os salvos para a vida eterna e os ímpios para a condenação eterna. Então, precisamos ter muito cuidado quando usamos a expressão fogo em nossas orações, em nossos cânticos, para entender em que significado estamos dando a esta palavra quando estamos orando ou cantando e citando esta palavra. Fogo aparece na Bíblia, às vezes, com significado de poder. Aparece na Bíblia com significado de purificação. E aparece na Bíblia também como significado de condenação, de juízo. Então, precisamos ter discernimento quando usamos esta palavra nos nossos cânticos e nas nossas orações. E fique atento para isto, para você não ser apanhado, né, de surpresa quanto à forma de se expressar. Portanto, querido irmão, querida irmã, o que aprendemos aqui com Judas, com o texto da carta de Judas? Aprendemos que mesmo que estejamos afetados pelas circunstâncias
Preservar a doutrina deve ser alvo de todos os crentes. Todos nós, servos do Senhor, precisamos trabalhar na preservação da doutrina. Aprendemos que batalhar pela defesa da fé é possível com as armas da fidelidade ao Senhor, equipados pelas armas da fidelidade. Aprendemos que é preciso ter consciência de quem são e como agem os inimigos que tentam minar a nossa fé. Conscientes, batalhar em defesa da fé. Aprendemos que precisamos entender que os inimigos, se eles não se arrependerem, estão condenados ao inferno. E também aprendemos que a condenação dos ímpios é o que trata o versículo de número 5 a 16, nem de seu próprio povo escolhido, saído do Egito, na caminhada no deserto, Deus nunca aceitou a rebeldia contra a sua autoridade. Então, isto é fato. Nem de anjos caídos pela sua rebeldia, verso 6, nem de outros povos da terra, Sodoma e Gomorra, verso 7. Judas avisa que aqueles que ensinam libertinagem, o excesso de liberdade, são rebeldes, sem respeito pelo governo de Deus, versos 8 a 9. Não compreendendo a graça de Deus, agem como animais, versículo de número 10. E seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, ódio, Balaão, ganância, e Corá, rebeldia. Judas vai apresentar aqui uma imagem muito forte da aparência desses homens que buscam um engano e tentam enganar, e que Deus já tem juízo sobre estas pessoas por causa da sua impiedade, sensualidade, arrogância e ganância. São como que aqueles que apacentam a si mesmo. São como nuvens sem água. Não tem relevância. São árvores murchas, infrutíferas. São ondas impetuosas. São características dos inimigos, daqueles que trazem falsos ensinos. São murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Da sua boca sai o quê? Arrogância. Admiram as pessoas por causa do seu interesse. Aí Judas arremata dizendo o seguinte: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Versos 12 a 16. Portanto, irmãos queridos, nós concluímos que a mesma diligência pela batalha, ou da batalha da fé, da defesa de nossa fé, que Judas orienta os irmãos do seu tempo, esta mesma diligência precisamos ter hoje. Pois nossa luta precisa ser pela preservação da sã doutrina, inclusive em nosso meio. Quando observamos crentes aqui, eu coloco entre aspas, banalizando o ensino recebido do Senhor, através dos apóstolos, por meio da igreja, introduzindo conhecimentos de ideologias contrárias aos ensinos da palavra de Deus. Como pensam, na linguagem de Judas, estes libertinos e estes infiltrados de hoje? Estes, embora muitos estejam na igreja, mas pensam e agem diferente daquilo que a palavra do Senhor tem nos dado orientação, com atitude relativista. O relativismo não é só ideológico, mas nossas atitudes hoje têm sido relativizadas.
E muitos têm trazido esta ideia para dentro das nossas igrejas. Como, por exemplo, eu sou crente em Cristo Jesus, salvo. Se já sou salvo, não há nenhum problema. Não importa o que eu estou ouvindo, não importa o que eu estou falando, mas o que diz a Bíblia? E que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, cuidado com o que você está ouvindo e cuidado com aquilo que você está falando. Então, nossas atitudes também têm sido relativizadas neste tempo. A teologia liberal, a libertinagem entrando por dentro da igreja. Os pensamentos filosóficos, esotéricos, também têm permeado em algumas atitudes no meio de nossas igrejas. O movimento cultural e ideológico, o combate político-religioso desse tempo contra a igreja do Senhor, e às vezes dentro da própria igreja. O evangelho místico e comercializado, e tantos outras atitudes, outros pensamentos, a igreja do Senhor se depara neste tempo. E ela precisa continuar firme na defesa da sua fé. Enquanto Jesus não vem, então, meus queridos irmãos, assim como nos dias de Judas, dos apóstolos passados, da história da igreja ao longo da sua existência neste tempo, até a volta do Senhor Jesus, enquanto Jesus não vem, orar e ser capacitado pela palavra de Deus é necessário. Eu e você precisamos orar e nos capacitar por meio da palavra, para que sejamos crentes prontos para a batalha da defesa da fé, da doutrina que cremos. Que o Senhor, portanto, nos abençoe, para que sejamos instrumentos do Senhor de preservação e batalha em defesa da nossa fé. Amém? Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Obrigado por nossas vidas. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que ouviram a tua palavra nesta oportunidade. Que se sintam encorajados a permanecer firmes no Senhor. E se algum ainda não tem a sua fé firmada, possam decidir de colocar diante do Senhor a sua fé. Dirige as suas vidas. Oramos agradecidos ao Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida, abençoe o seu lar, abençoe a sua igreja, abençoe-nos para que sejamos homens e mulheres do Senhor, preparados pelo Senhor para lutar e defender aquilo que cremos, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, irmãos? Amém.